Romanos 15, do 4 até o 6. Meus amados irmãos, neste mês de outubro de 2017, é celebrado o 50º ano pós-reforma protestante, ou seja, são 500 anos de celebração de um movimento que se iniciou no século XVI, um movimento religioso na Europa, que impactou com reflexos em várias áreas sociais, econômicos, políticos. E é bom que se diga que, prioritariamente, a reforma protestante, ela iniciou-se na academia ou no ambiente universitário, quando a maior necessidade da igreja, até aquele momento, era de um retorno às origens e principalmente um retorno às Escrituras, de modo que houve um intento por parte dos reformadores, a partir de Martinho Lutero, o mais exponencial dos reformadores, para que a reforma ocorresse no pensamento interno da igreja, ou seja, a reforma reformou a vida da igreja a partir do pensamento e da doutrina da própria igreja. Não foi outra intenção a não ser reformar inicialmente, prioritariamente, a doutrina da igreja. Nós vamos aprender aqui nas próximas terças-feiras e nós vamos fazer uma pequena menção dos primeiros 5 chamados lemas ou confissões, ou também poderemos afirmar como 5 pilares do cristianismo. As designações latinas conhecidas como sola scriptura, somente a escritura, solus Christo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé em Cristo, e soli deo gloria, somente a Deus toda a glória. É importante que estas 5 afirmações, elas recobram as doutrinas evangélicas essenciais. Eu acho que é quase que um consenso nós admitirmos que o termo e a palavra evangélico, hoje em dia, já é um termo muito desgastado. Alguns querem pensar na hipótese de se utilizar um outro termo como protestante, ou se retomar o uso deste termo, mas da maneira correta e adequada nos moldes, portanto, da reforma protestante. De maneira que é necessário realmente recobrar esta terminologia de evangélico, que procede do evangelho. Nós sempre falamos do antigo Israel, e quando fala-se da vida religiosa de Israel, nós sempre pensamos no grau de improdutividade espiritual, um tempo de esterilidade espiritual, de uma religião que o próprio Deus já não aguentava mais, já não suportava mais. Ele diz no Salmo de número 40, versículo 6, que ele já não desejava mais sacrifícios e holocaustos que não procediam de um coração puro e de um coração santo. Deus também rejeitou a religião inútil do antigo Israel, porque quando o coração do homem está desassociado de uma espiritualidade que é refinada pela palavra e pelo Espírito de Deus, não se tem coisa boa, não se produz coisa boa. E não só no antigo Israel, mas quando pensamos também no declínio do pensamento romanista ou da Igreja Católica Apostólica de Roma, também encontramos este tipo de mesmo perfil, desta mesma condição espiritual, e me parece que se chega agora às raias da igreja evangélica, ou seja, assim como se havia a fé judaica nominal, como se havia a fé católica nominal, hoje nós podemos também admitir a fé evangélica nominal. É aquele tipo de prática distante do querer de Deus, distante da palavra de Deus, e pessoas que vivem uma coisa lá fora e dentro do templo, quer seja no antigo Israel era o templo de Salomão, Zorobabel ou Herodes, no templo católico ou num templo evangélico,
e lá fora vivem de uma forma totalmente diferente do que se confessa ou professa ou se canta dentro do ambiente litúrgico e templário. Então é necessário nós ressaltarmos estas 5 afirmações confessionais ou 5 lemas, para que voltemos às origens, de forma que até mesmo alguns estudiosos pensam que com a reforma protestante surgiu um avivamento, e de fato a palavra de Deus ela foi exaltada, e a reforma protestante ela trata das escrituras. E como nós vamos falar hoje rapidamente sobre o sola escritura, nós nos deteremos com mais vagar neste lema hoje. Qual era o contexto histórico, meus irmãos, na Europa? É bom que nós falemos rapidamente que no século XIV iniciou-se um movimento artístico, cultural e literário chamado renascentismo ou renascença. Na verdade começou na Itália, depois se espalhou para outros países da Europa, Alemanha, França, Suíça, Holanda e por aí vai. E foi com base neste movimento do século XIV que envolveu os ideais humanistas, não o humanismo como nós às vezes estamos forçados ou somos tentados a pensar quando se tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Não é esse o sentido. Os ideais aqui do movimento chamado humanismo tinha como base a valorização do ser humano em detrimento das instituições que haviam abafado a piedade pessoal e a devoção dos indivíduos. Foi desta forma que tanto o renascentismo quanto o humanismo reorientou a Europa no sentido cultural, no sentido inclusive religioso, e preparou o ambiente para que viesse os chamados precursores da reforma. E com este renascentismo e humanismo, eles então se voltaram para os escritos antigos, porque eles queriam resgatar a antiguidade clássica. Então eles foram estudar o quê? Os manuscritos, foram estudar a palavra de Deus no seu original, foram fazer uma exegese, começaram a ler no hebraico, ler no aramaico e ler também no grego. E foi muito proveitosa esta ação, porque até o século XVI não se tinha a palavra de Deus disponibilizada a todos os homens, mas teve um homem chamado John Wycliffe e também os seus seguidores, pregadores leigos e pobres, chamados os Lollardos. Eles assumiram a convicção de John Wycliffe, a fé esposada nas escrituras de John Wycliffe, e ele então pegou o Novo Testamento e traduziu pela primeira vez em manuscritos a Bíblia do Novo Testamento, portanto no grego, diretamente para o inglês. Ele foi um precursor da reforma, um homem muito importante, conhecido como a estrela matutina da reforma protestante, do período pré-reforma. Poderíamos citar John Hus, também um dos chamados pré-reformadores da Boêmia, e outros nomes que foram usados por Deus tremendamente para que se chegasse ao momento do movimento histórico e religioso da reforma protestante. Mas o que se tinha por foco central e principal era exatamente a exaltação das escrituras e tornar a palavra de Deus disponível a cada homem, porque até a reforma protestante só as autoridades eclesiásticas que tinham acesso às escrituras sagradas. Então este é o consenso pré-reforma, e daí propiciou-se uma busca de estudos, e o renascentismo foi muito importante. Poderíamos falar sobre Erasmo de Roterdã, que também traduziu o Novo Testamento do grego, e ele também
juntamente com William Tyndale, um homem que traduziu aí sim toda a Bíblia para o inglês. Este homem foi martirizado e morreu no ano de 1536, não somente William Tyndale, mas também Erasmo de Roterdã. Depois Lutero traduz a Bíblia do original para o alemão. Daqui a pouco na Europa vários focos de tradução das Escrituras Sagradas. E o que isso gera para o povo? Sabe o que gera? Libertação da escravidão espiritual, libertação do pecado, libertação do poder das trevas, libertação, e traz ao homem a liberdade pelo qual ele veio a existir, e volta ao projeto original de Deus para com a raça humana. E a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso a palavra de Deus estava agora, depois dos estudos dos manuscritos bíblicos, traduções da Bíblia, houve agora a acessibilidade do texto bíblico para o camponês, para aqueles da zona rural, para o homem simples, para o homem leigo. Mas me permitam fazer apenas uma introdução dos demais solas. Primeiramente, começando pelos solos cristos, somente Cristo. E na época histórica dos reformadores, quando eles isto declaravam, eles estavam dizendo que Cristo é a maior autoridade da igreja e não a autoridade papal. A figura do Papa, ela atenta contra a Trindade, pois a palavra Papa significa Pai. Então atenta contra o Deus Pai. A palavra pontífice, que significa mediador, atenta contra o Deus Filho, porque 1 Timóteo 2,5, Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. E a palavra vigário ou vicário tem o mesmo sentido de substituto. Na verdade, não é o Papa o vigário de Cristo. O vigário de Cristo é o Espírito Santo. Ele é o substituto enviado pelo próprio Pai e pelo próprio Filho, de tal maneira que a figura do Papa atenta também contra a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. De modo que nós não admitimos a infalibilidade da autoridade papal. Não, nós acreditamos que todo ser humano, mesmo o Papa, como eles admitem na teologia romana, que ex cátedra, no momento que ele emite os seus pareceres, ele é infalível, mas nós não admitimos desta forma, porque a autoridade maior na igreja chama-se Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, o dono da igreja, o proprietário da igreja, o presidente da igreja, o fundamento da igreja, o salvador da igreja, é Jesus Cristo, solos Christus. Ele é a autoridade máxima, final e maior. E quando falamos de Cristo, estamos falando da centralidade de Cristo, não apenas no universo e não apenas na concessão da salvação eterna, mas ele também é o centro da igreja, que é o seu corpo. Sola gratia, somente a graça e não o merecimento humano. O mérito havia se tornado a soteriologia católica, ou seja, as obras conduziriam os fiéis à salvação. A teologia da autoestima tem por alvo ferir a doutrina da justificação. E nesse sentido, o Evangelho é a palavra-chave quando o assunto é graça de Deus, porque o Evangelho, que significa boa notícia de salvação, é o que traz e promove a graça salvadora de Deus para todos os homens. O Evangelho, portanto, é da graça. Só o Evangelho da graça pode salvar o homem, e jamais através das obras meritórias. Não há nenhum tipo de obra que eu e você possamos fazer para alcançar a vida eterna. Já foi feito por Cristo e nós recebemos pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor. Sola fide, e aqui sim, a justificação somente pela fé e não também por obras.
Aqui nós entendemos uma espécie de sinergismo, de acordo com uma teologia, nós poderíamos definir um sinergismo semi-pelagiano, que era a visão, de certa forma, do pensamento católico. Mas aqui o sentido de fé também tem o sentido, pastor Calçoni, de fé como fidelidade aos ensinos da igreja e também às obras, como resultado de alguém que é salvo, e não praticar obras para se alcançar a salvação. E nesse contexto católico surgiu então a prática das indulgências, relíquias, a palha da manjedoura de Cristo. Eles estavam vendendo coisas deste gênero quase um milênio, mais de um milênio depois da encarnação e nascimento de Jesus Cristo. E aqui é importante porque este artigo de fé, a igreja depende da justificação pela fé. Há quem diga que pela justificação, a doutrina da justificação pela fé em Cristo somente, ou a igreja cai ou a igreja permanece em pé. Deste artigo de fé, a igreja depende. Se a igreja rejeitar a justificação pela fé em Cristo somente, a igreja cai. Mas se a igreja mantém-se na doutrina da justificação pela fé em Cristo somente, a igreja permanece em pé, porque assim ensina a poderosa palavra do nosso Deus. E por fim, o soli deo glória, somente a Deus toda glória, e não glória ao homem, não glória ao personalismo, não glória à tietagem gospel, não glória ao antropocentrismo. Portanto, o centro do culto é o nosso Deus. Deus, Ele é adorado, venerado, reverenciado, temido, glorificado, porque Ele é o centro do nosso culto, da nossa liturgia, de maneira que nós não estamos preocupados em agradar o perfil e a vontade dos homens, mas sim oferecermos a Deus e entregar a Ele todo o louvor e toda a glória. Viemos aqui não para receber, viemos aqui para dar, viemos aqui para entregar, viemos aqui para nos render e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus no amado. É por isso que nós viemos aqui, para celebrar um culto ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Portanto, não tem como foco a busca da satisfação das necessidades humanas, embora as nossas necessidades sejam reais na experiência humana. Entretanto, a liturgia ela se concentra em Deus, ela presta atenção em Deus, ela exalta as virtudes de Deus e ela honra os atributos de Deus. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que mesmo em meio às nossas necessidades, o Pai da glória nos abraça, nos acolhe e atende a nossa petição e o nosso clamor. Portanto, estas aqui foram os quatro solas ou quatro lemas. E hoje eu falo sobre o sola escritura. Nós lemos aqui neste texto de Romanos que a palavra de Deus, a escritura, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, e dela procede consolação e paciência para nós. De modo que todas as vezes que nos aproximamos da Escritura, nós temos dela, partindo dela, para o nosso coração, conforto, consolação, paciência e perseverança. Se houver alguém aqui necessitado de consolo, a Escritura promove isso para você nesta noite. Se tiver alguém aqui precisando de perseverança, para perseverar, as Escrituras promovem isto na tua vida e na minha vida nesta noite. Ela traz conforto, ela traz consolo, ela traz paciência e também ela traz perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. É importante nós mencionarmos que talvez este lema confessional da Reforma, portanto, é um dos primeiros e mais importantes de todos os demais. A Escritura é o fundamento da fé cristã. Eu vou repetir porque é importante.
a Escritura é o fundamento da fé cristã. Não é o que eu crio na minha cabeça, não é o Deus que eu crio na minha mente, não é o Deus que a mente humana imagina, não é o Deus que eu crio nos porões da minha alma. A Escritura é o fundamento da fé cristã. O nosso foco é a palavra, o nosso empenho deve ser na palavra, a nossa busca diária para conhecer Deus verdadeiramente como Ele é, deve ser pela Escritura, e não por práticas forâneas às Escrituras, ou pensamentos estranhos às Escrituras. A gente não pode criar algum tipo de dogma, credo, algum tipo de tradição, superstição religiosa, que proceda de experiências pessoais. Não, o cristianismo, ele assume e ele recepciona a Escritura como único documento escrito oficial, que promove convicção na nossa alma e que é fundamento para a nossa fé cristã. Portanto, meus irmãos, nós devemos conhecer mais esta palavra. Por isso que Martinho Lutero disse assim: a Bíblia não é antiga nem moderna, mas ela é eterna. Por isso que nós prestamos atenção no que diz as Escrituras. Um outro pensamento diz, um pensador diz: ou a Bíblia ela é absoluta, ou ela se tornará obsoleta para mim e para você. De maneira que eu e você devemos ter total foco nas Escrituras Sagradas. Alistair McGrath, um dos professores de Oxford, declarou que nas Escrituras Deus revela a si mesmo verbalmente na forma de palavras. Deus se revela verbalmente sob a forma de palavras. Você e eu começamos a assimilar quem Deus é a partir do maior contato possível que nós devemos e podemos ter com as Escrituras Sagradas. Com base nestas 5 confissões e afirmações confessionais dos 5 solas, a Universidade de Cambridge, com alguns estudiosos, pastores e pensadores cristãos, eles fizeram 5 teses. Eu só vou ler a primeira, que é referente ao sola Escritura. E eles declararam assim, olha que interessante: reafirmamos a Escritura inerrante como única fonte escrita de revelação divina, única para constranger a consciência humana. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado, e é o padrão pela qual todo o comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, e que o Espírito Santo fale independentemente do que está exposto na Bíblia, ou contrariando o seu conteúdo, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Jamais. A primeira e última fonte da revelação divina é as Escrituras Sagradas. E para nós que somos pentecostais, isto não significa que vai ao contrário, ou que vai de frente, frontalmente contrário à prática do uso dos dons espirituais na Igreja de Deus, mesmo porque, como bons pentecostais que somos, uma das classificações dos dons espirituais são os dons de revelação. Mas até mesmo as revelações proféticas, através de profetas e profetisas, estas revelações jamais se contrapõem às Escrituras Sagradas. Elas jamais contrariam, elas jamais batem frontalmente contra as Escrituras. Antes, toda a ação de um dom genuíno espiritual que promove uma revelação divina, quer seja palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou dom de discernir os espíritos, estes dons confirmam as Escrituras e atestam
a revelação máxima de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Com base nestes 5 solas, nós podemos então afirmar que a igreja pentecostal, ela é uma igreja reformada, reformada pelos 5 solas, porque nós cremos nestas 5 confissões. E com isso, nós vimos que a Escritura, ela demonstra a sua plena autoridade, e nós precisamos ficar atentos e em alerta por conta da erosão da autoridade das Escrituras que tem acontecido nos nossos dias. Tem culto que você participa, que mal se lê a Bíblia. Tem culto que você vai cultuar e celebrar ao Senhor, que não se prega a palavra de Deus. O pregador, ele às vezes usa a Bíblia como um pretexto. Ele lê um versículo, fecha a Bíblia e prega o que ele quiser. Isto não é o princípio da reforma protestante, não é a prática da igreja de Deus. Nós estamos aqui em pé, sustentados pelo poder das Escrituras Sagradas. O que vai te fazer ser um cristão vitorioso, frutífero no reino de Deus, é maior apego às Escrituras, é maior permissão da ação da palavra na minha e na sua vida, de tal modo que assim a gente vê a real autoridade da Escritura e o poder que realmente ela tem. De tal modo, meus amados irmãos, que o único e verdadeiro fundamento da fé cristã é a Escritura Sagrada. Ela é a fonte primeira da igreja. A supremacia das Escrituras e também a suficiência dela. É bom que se diga que nós aqui abrimos as Escrituras e expomos as Escrituras à igreja, mas também a Escritura precisa estar exposta para a igreja, e a igreja precisa estar exposta para as Escrituras Sagradas. Nós precisávamos, pelo menos na fé judaica, havia-se um respeito maior pela leitura e meditação das Escrituras, porque a sinagoga e o templo era lugar de ler a Bíblia. Hoje tem crente que nem traz a Bíblia para a igreja. Tudo bem que hoje se liga a Bíblia, não é? Hoje liga a Bíblia virtualmente, digitalmente, mas não é esse o ponto. Se você lê a Bíblia, tanto digitalmente ou fisicamente, o importante é que nós a leiamos, e a leiamos da maneira correta. Nós devemos incentivar mais a leitura das Escrituras. Nós fazemos aqui anualmente, quando é possível, a leitura anual, ou melhor, a leitura da Bíblia em pelo menos um final de semana, como é possível, em 72 horas. Nós precisamos estimular encontros de estudo, de leitura da palavra, somente a leitura, porque às vezes as pessoas não têm tempo nem de ler a Bíblia em casa. Então, vindo para o santuário, poderiam ler as Escrituras, estariam expostas à leitura das Escrituras, e deixa as Escrituras trabalhar na mente e no coração da pessoa, e assim a fé ela é fortalecida e é edificada. Não são movimentos histéricos, barulhentos, de oba-oba, de frenesi da carne, de ardor da carne, que gera a edificação espiritual, mas quando a palavra atinge a consciência de um homem, quando a palavra toca o interior e a espiritualidade de um homem, não tem homem que não se curve ao poder desta palavra, porque ela é divina, ela tem as impressões digitais de Deus, porque o seu autor é o próprio Deus, e tudo que Deus tem para nós, Ele quer que nós conheçamos através da sua palavra, leitura, meditação e também recepção desta palavra gloriosa. Quando nós falamos autoridade, supremacia, suficiência das Escrituras, com suficiência nós queremos dizer que ela é tudo o que precisamos saber para receber a salvação eterna. Ela é tudo o que precisamos saber para viver para a glória de Deus. Ela é tudo o que precisamos saber para fazer as escolhas certas do dia a dia com sabedoria. A palavra ela contém e ela é
sabedoria bíblica que instrui o homem em todas as áreas da sua vida. Por isso que ela é suficiente. Do ponto de vista da linguagem humana, a Escritura ela é tida como na sua dupla autoria. Deus, obviamente, e os homens escrevendo, soprados pelo Espírito de Deus, então escreveram as Escrituras sagradas. E por ser uma linguagem humana, ela é uma linguagem que os estudiosos chamam de fenomenológica, ou seja, faz parte da perspectiva de um ser humano, de uma percepção de um ser humano. Então, obviamente que ela não tem a intenção de atender aos outros saberes das ciências humanas, sociais e por aí vai. Ela não tem esse condão de esgotar e interdialogar com outros saberes da humanidade, de tal modo que ela não é exaustiva em alguns termos ou em alguns assuntos, mas tudo que nós precisamos saber da parte de Deus, Ele nos conferiu pela sua poderosa Escritura, e isso é o que importa para nós. Outro ponto, além da autoridade, supremacia, suficiência, nós encontramos também o testemunho das Escrituras. Veja que texto glorioso e maravilhoso no livro dos Salmos, no Salmo 19, versículo 7. Olha que palavra gloriosa, diz o salmista da seguinte maneira: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiramente e justos, são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. E o verso 14, o salmista termina este salmo maravilhoso que exalta as Escrituras e diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Olha que palavra gloriosa. Ele diz o que ela é, e ele conclui pedindo a Deus: Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração se adequem à beleza e à grandeza da tua palavra e da tua Escritura, porque eu sei que tu és libertador e que o Senhor é a minha rocha. Louvados seja o nome do Senhor. Outro ponto importante a ser destacado é a palavra revelação. Esta palavra está ligada com sola escritura, porque, como disse, destas três palavrinhas, revelação, inspiração e suficiência, a mais importante é a palavra revelação. Como havia dito, esta dupla autoria. Nós vemos nas Escrituras as impressões digitais de Deus neste livro chamado Bíblia. Outra doutrina, a da inspiração. Jesus disse em João 10:35, a Escritura nunca erra, ela é infalível, ela é inerrante. Nós vemos também outra expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz em 2 Timóteo 3, verso 16, que toda Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ela é divinamente inspirada, de modo que a própria Escritura testifica a inspiração que ela tem. Isso é muito importante nós afirmarmos hoje. Sabe por quê? Quando o assunto é inspiração e também canonicidade, que a Bíblia, o seu cânon, portanto,
ele é de fato convalidado pela Escritura. E aqui é muito importante que você faça uma distinção entre o cânon protestante e o cânon católico, porque o cânon protestante, ele no Antigo Testamento, ele tem 39 livros, e toda a Bíblia dos dois testamentos tem 66 livros, mas no cânon católico existem 7 livros a mais, chamados apócrifos, ou para eles deuterocanônicos, que para nós não são reconhecidos em relação ao Antigo Testamento. Eles possuem 46 livros, de modo que nem os judeus, nem os evangélicos e protestantes aceitam o cânon católico. E assim nós aprendemos algo muito importante, que eu quero que você grave. A igreja é convalidada pela Escritura, e não a Escritura convalidada pela igreja. A Escritura está acima da igreja, e não é a igreja que está acima das Escrituras. E assim, meus irmãos, nós entendemos que a autoridade deste texto é tão gloriosa, porque não é a igreja que confere autoridade para a Bíblia, é a Bíblia que já possui autoridade divina e é inspirada, e a igreja reconhece esta autoridade que ela possui. É muito importante nós guardarmos isso. Serve de defesa para a nossa fé, de apologia para a nossa fé. Poderíamos falar sobre a apostolicidade. E também vamos encerrar agora falando sobre a livre interpretação das Escrituras. Obviamente nós sempre já temos ouvido que a palavra é a regra infalível de fé e prática, de tal modo que a reforma reformou a doutrina da igreja, mas a vida e a prática do povo, na época da reforma, precisava de uma intervenção renovadora de Deus sobre a igreja. Por isso que tem uma frase também no latim que diz: igreja reformada está sempre sendo reformada, reformada pela palavra e reformada pelo Espírito Santo. Agora, um dos benefícios gloriosos que a reforma protestante resgatou e ofereceu, pastor Furlan, foi a chamada livre interpretação das Escrituras. E aqui é bom que se diga que somente as Escrituras e não as tradições ou dogmas ou bulas papais. A Escritura tem a palavra final, ela tem a disciplina doutrinária, a disciplina da vida cristã e a disciplina eclesiástica. Portanto, o que prevalece e prevalecerá na igreja é a autoridade só da Escritura e de toda a Escritura. A Escritura, de acordo com Lutero, é o cetro pelo qual Cristo governa a sua igreja. E neste aspecto da interpretação bíblica, em primeiro lembrar do texto de 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Apesar da Bíblia ter sido disponibilizada a todos os fiéis, e também com isso trazer uma certa liberdade de interpretação da Bíblia, a primeira regra da hermenêutica é que as Escrituras interpretam as próprias Escrituras. A palavra interpreta a própria palavra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A história da igreja é a história da exposição da Escritura. Eu vou repetir para que eu e você guardemos no nosso coração. A história da igreja é a história da exposição das Escrituras sagradas. Em segundo lugar, a interpretação da Escritura precisa ser feita em dependência e na dependência do Espírito Santo de Deus. Isto que os teólogos chamam de iluminação espiritual, proveniente do Espírito. Quer ver? Vamos ler 2 Timóteo 2, verso 7. Põe aí, varão, 2 Timóteo 2, versículo de número 7. Olha o que Paulo disse para Timóteo: considera o que digo,
porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, considera, pense, trabalhe, vá à exaustão mental. Você pode fazer tudo isso, mas quem dá o entendimento é o Senhor. Eu e você, nós trabalhamos, pensamos, meditamos e refletimos, mas se Jeová fechar a porteira, a iluminação, não há como, meu amado, você compreender as coisas celestiais. Por isso que há uma ordem expressa: pense, medite, reflita, e o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, é uma dependência do Espírito. Esta iluminação vem por ocasião da dependência ao Espírito Santo. E por fim, a Escritura deve ser interpretada na igreja. Não tem esse negócio. Depois de 2000 anos de igreja, vem um cidadão que aceita Jesus há poucos anos agora e acha que encontrou a fórmula mágica da interpretação da Bíblia e que ninguém falou o que ele está falando. Isso é balela, porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. A verdade, ela já foi revelada e o Espírito já nos guiou a toda a verdade. E pastor, qual é a verdade plena, total e cabal e todo o conselho de Deus? As Escrituras Sagradas, a espada do Espírito com 2 gumes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. De tal maneira que ninguém tem posse exclusiva da Escritura. Ela foi dada a todos, ela foi dada à igreja de Deus. Devemos prestigiar a pregação, prestigiar o ensino, a interpretação e a aplicação da Escritura. Finalizo com uma frase do prefácio de uma Bíblia. Diz assim: a Bíblia é a luz para os nossos caminhos, é a chave para o reino dos céus, é o nosso conforto na aflição, a nossa proteção e espada contra Satanás, a escola de toda a sabedoria, o espelho no qual contemplamos a face de Deus, o testemunho do seu favor e o único alimento e nutrição para as nossas almas. Esta é a Bíblia, sola Escritura. Que Deus nos ajude a entender a autoridade dela, a supremacia dela, a suficiência dela, o testemunho dela, a revelação dela, a inspiração, a canonicidade, como regra infalível de fé e prática, e a livre interpretação das Escrituras. Se nós guardarmos estas doutrinas na nossa vida, não só na boca, não só na mente e no coração, mas no nosso comportamento, nós vamos exaltar Deus com toda a Escritura de maneira prática no nosso viver diário. Deus abençoe a igreja, cada um de nós, e que nós nos aprofundemos ainda mais nas Escrituras, para que elas não sejam como que estranhas para a nossa vida e para a nossa fé.